E aí, clã, eu sou o Eu Renato. sou o Ricardo. Hoje, mais um vídeo diferenciado aqui, o Espião Espiado, o episódio mais estranho de Qual que é o Pica-Pau. espião espiado? Eu não lembro. Cara, esse canal aqui, desse aí, é Espantalho o nome, né? Espantalho. É Espantalho. o canal do Ipe também, né? Que a gente trouxe um outro vídeo dele de terror. Se você não viu, vai ver. Aí o YouTube recomendou isso aqui, a gente resolveu trazer. Por quê? O Pica-Pau só tem episódio estranho. Então o mais estranho, tá louco. Eu não lembro desse episódio, vamos ver. Bora. Da infância de muita gente. E se tu nunca ouviu falar, Pica-Pau fez parte da infância de muita gente. E se tu nunca ouviu falar, tu foi criança errado. Esse desenho sempre foi muito popular e várias pessoas assistem até hoje. É só tu olhar as views dos episódios upados no YouTube. Se tu é criança, o desenho é muito engraçado por si só, mas ele consegue bater diferente também às vezes. Ele tem cenas bem absurdas e cômicas, mas ele também passa uma vibe bem desconfortável e dá um certo medo às vezes. E bom, quando você é adulto e tu vai assistir esse desenho de novo, tu percebe várias coisas que passaram despercebidas quando tu assistia esse desenho blindado pela tua inocência infantil. Coisas bizarras, coisas bem estranhas e profundas. O desenho Pica-Pau e o seu universo sempre foram bem adultos de certa forma, isso na minha visão, claro. O Pokémon, por muito menos, tomou várias censuras, né? Pica-Pau é bem antes, né? Ele tem a voz parecida com a do Castanhari, né? Eu acho. Você acha? Não. Um bom exemplo que eu posso colocar aqui é a notável violência. Armas de fogo, armas brancas, bombas e agressões. E tudo bem, isso era comum nos desenhos de antigamente, eu até gostava na verdade. O que mais me chamava atenção era o humor ou algumas piadas no mínimo estranhas que tinham pra crianças. O exemplo que eu posso dar pra vocês certamente é o Pica-Pau Biruta. O Pica-Pau passou por vários reworks e redesigns durante a sua vida útil na TV. Durante uma época, lá no começo da sua... A gente tá falando de 1940 disso aqui. Isso aí era assustador, tá? Isso realmente é assustador, esse Pica-Pau aí, vai. O Pica-Pau era completamente maluco e até a aparência dele era bem diferente, ela era menos convidativa, remetendo bem à sua personalidade. Esse Pica-Pau era meio assustador. O fato dele ser biruta, como todo mundo fala, era pra ser uma piada, um personagem sem limites, só que muitas vezes essa loucura se virava pra algo maquiavélico. Um dos feitos desse Pica-Pau que mais me marcou, e eu acredito que todos vocês devam conhecer, é o famoso incidente do afanador de gasolina. Nesse episódio surgiram memes incríveis, como o famoso "tô procurando rachadores", mas também foi nesse episódio onde a cena do diabo necessário surgiu. Na cena, o Pica-Pau tá andando por uma estrada e se depara com uma placa escrita: economize gasolina e pneus, essa viagem é realmente necessária? Nisso, ele se vira pra câmera, quebrando a quarta parede, o semblante dele muda totalmente, ele cria chifres e dentes afiados, e solta a famosa frase: claro que é necessária, eu sou um diabo necessário. Eu sei que tu deve estar se preparando pra ir nos comentários pra comentar que isso é só uma piada, tão universal pra todas as idades como o resto do seriado inteiro, mas sei lá, o Pica-Pau era majoritariamente pra crianças. Essa cena é desnecessariamente assustadora. Tô criticando? Não, eu jamais mudaria isso. Mano, é que os caras só não ligavam, né? Primeiro, não é assustadora, né? Porque eu acho que nenhuma criança se assusta com isso. Eu não me assustei na época. Eu acho que não. Né? Que a gente viu isso aí, sei lá. Criança, a gente Muito VHS rápido. essa bosta. Sim. E tipo... Comenta aí se você se assustou Anos já. 40, ou até anos 90, né? Que eu sou de 93, o Renato é de 96, né? Cara, tinha cigarro pra criança, cigarro de chocolate. É verdade, era outro mundo. É outro planeta, mano. Outro Isso mundo, aqui os caras é não de ligavam, menos, né? mano. E outra, anos 40, né? É. Mano, era tipo um pós-guerra, chegando pra uma nova Dragon guerra. Ball é um público totalmente infantil, os caras se furam no meio e se bate pra caralho. Sim, é outra Velho, questão vendo gráfica, né? criança. Isso, essa cena precisava ser assim. E claro, ela foi bastante comentada por muito tempo, porque as crianças se assustavam genuinamente com essa imagem do Pica-Pau diabólico. Um outro exemplo de episódio Galera, se assustador que eu assustava? posso citar Não sei, aqui mano. é o Comenta aí. famoso Alameda para Bali. E eu sei que esse episódio não é do Pica-Pau Biruta, mas é estranho igual. Nesse episódio, o Pica-Pau e o eu Zé lembro disso Curubu aí. estão de férias em Bali. Mano, Os esse dois são Pica-Pau. marinheiros, e uma moça local começa a atrair os dois com É a sua meio dança e beleza. E o episódio segue aquele baseado clássico gato e num rato, negócio onde o meio Pica-Pau e o Zé Frank Curubu Sinatra, ficam assim, brigando né? pra ver quem consegue conquistar o Elvis. coração da moça. O pulo do gato desse episódio é que a moça não tá Elvis, interessada em nenhum dos dois. Ela precisa ficar matar pro vulcão, eles. Nessa ilha onde o episódio se passa, todos os civis estão à mercê de um demônio Parece que do vulcão. essa porra tem E 5 EP, esse né? é o demônio. Eu aposto que tu tem medo dessa coisa, ou pelo menos conhece alguém que se sentiu desconfortável vendo isso. Se aquela moça conseguisse levar o Pica-Pau e o Zé Curubu como oferenda, o vulcão não iria destruir a ilha dela. Por isso, ela seduz os dois. E essa imagem, essa cabeça gigante, que até me lembra uma máscara Oni, essa coisa gravando a cabeça de muita gente de uma... Isso é um bagulho indiano, né?
Cara, tem cara de... forma não muito boa. Enfim, isso que vocês acabaram de ver, meus amigos, é a intro mais longa que eu já fiz na minha vida, englobando todos os meus canais. Cara. Isso porque, como todos vocês devem ter notado pelo título e thumb, esse vídeo não é sobre o afanador de gasolina e nem sobre a Alameda para Bali. Eu citei eles apenas pra dar o famoso contexto e também pra criar uma atmosfera. Vamos ver, não vou vamos mentir. Faz o seguinte, me ajuda a fazer mais atmosfera ainda. Apaga a luz aí do teu quarto enquanto eu não te dá, conto infelizmente sobre o não vai famoso episódio O Espião Espiado. Esse episódio em específico não tem nem pé nem Eu cabeça, lembro. ele é sem rumo. A primeira coisa que chama a nossa atenção nele é que, diferente do outro episódio, ele começa com um aviso na tela, abre aspas, a história que você vai ver é uma grande mentira, nenhum nome foi trocado pela proteção de ninguém. Ok? Um ponto a se citar sobre o episódio é, o episódio inteiro é narrado e o Pica-Pau não fala. Quer dizer, no áudio original ele não fala, mas na dublagem ele fala pra ler uma coisa ou outra pra gente. Enfim, o episódio começa com 2 detetives sentados conversando, até que o telefone toca e um deles é chamado. Quem atende o telefone é o detetive chamado Quinta-feira. O nome dele ser Quinta-feira é estranho, mas não é à toa. Guarda essa informação. A chamada dizia que uma fórmula secreta foi roubada de um laboratório. E nisso, os 2 detetives foram procurar por suspeitos nos arquivos daquela delegacia, secretaria. Cara, esse quadro aqui me lembra Spiro, o nome? O investigador lá. Cara, tem uma HQ clássica dele aí, mano. Puta, não lembro. Ah, esqueci. Enfim, se for o Rodolfo, coloca na tela aí. Se não for, o Rodolfo corrige na tela também. Sei lá, não sei onde o detetive fica. Nessa busca, eles acham um suspeito que eles decidem investigar. O famoso Bat, ou morcego. Que inclusive me lembrou bastante o Batman. Por que será, hein? Esse morcego é uma criatura que se assemelha com um morcego. Mas por que será, hein? Diferente dos morcegos comuns, esse aqui tem um corpo meio humanoide. Depois dos detetives terem decidido que eles iam investigar ele, o episódio corta pra uma cena do morcego se escondendo. Entrando em um quintal e colocando o frasco que ele roubou em cima de uma mesa. Mesa essa que adivinha de quem era? O Pica-Pau, que já tava dormindo. Nessa mesa Ué, havia ele outro tá na frasco, cabeça? que era o tônico que o Pica-Pau já tomava. E essa cena enfatizou bastante a diferença entre os 2 tônicos. O tônico que foi colocado tinha um símbolo de caveira. Uma gota dele tinha o poder de 50 mil cavalos. Enquanto o tônico que o Pica-Pau tomava era só um Geral, suco de que peroba significa? feito pra pica-paus. O morcego largou a tônica que ele tinha roubado na mesa do Pica-Pau pra esconder. E na hora de pegar de volta, ele confunde e acaba levando a errada. E a partir O cara é tão energúmeno, É um energúmeno. vagabundo, que ele acabou de pôr o bagulho. daqui que o episódio se desenrola. É um energético possível na famoso, Amanda. né? O morcego tira esse tônico do Pica-Pau e deixa só o que ele roubou em cima da mesa dele. E Mudou tá, de vamos pessoa. fazer uma pausinha que eu tenho algumas coisas pra explicar. Esse episódio inteiro pode até não parecer, mas ele tá referenciando um outro programa. Dragnet é o seu nome. Essa série basicamente retrata o cotidiano de investigadores da polícia de Los Angeles. Mais especificamente o sargento Joe Friday e os parceiros dele. ok. Lembram que foi comentado pra vocês guardarem o nome do detetive do Pica-Pau, né? Então, é por causa dessa série. O detetive dessa série se chama Faz Joe sentido. Friday, que ficaria algo como o Joe e Sexta-feira. E no Pica-Pau, o detetive se chama Quinta-feira. O nome do detetive era parte da referência à série Dragnet. Inclusive, lembram do aviso do começo do episódio? A história que você vai ver é uma grande mentira. Nenhum nome foi trocado pela proteção de ninguém. Isso também é referência a Dragnet. No começo de todo episódio daquela série, é dito que a história que a gente tá pra ver é real e que os nomes foram alterados pra proteger a identidade de algumas pessoas. Enfim, Cara, agora esse daqui é um bagulho muito interessante porque leva aquela frase lá, né? Que os quadrinhos são uma janela pro mundo, né? Aham. Pro mundo em que você vive, o contexto atual. E claro que aqui não é um quadrinho, é um desenho animado, mas também o Pica-Pau começou com um tirinho, eu acho, né? Não sei. Sei lá, enfim. Mas é muito comum isso, as obras conversarem com coisas que estão acontecendo ali É no lógico, cotidiano delas, né? É o pop da época, né? Exatamente. Cultura que eu pop. expliquei a relação da série com o episódio, a gente pode voltar pro vídeo. Na cena seguinte, o Pica-Pau acorda verde. com um narrador falando com ele. Clorofila. E caso vocês não tenham notado, Tá o cansado. Pica-Pau tá literalmente verde. Sem energia nenhuma. Bichinho tá doente. Ele levanta e vai de arrasto pro banheiro. Ele tava sem forças até pra escovar os dentes. Ele vai Então o sarrando. narrador manda ele tomar o tônico. O tônico que em teoria era pra Pica-Paus. O Pica-Pau toma esse tônico e fica absurdamente forte. No melhor estilo Peter Parker,
Parker na manhã seguinte da picada. Ixi, ele não tem controle da própria Mas força não e é sai o- quebrando tudo. Pra testar sua força, Biruta, ele né? se coloca na frente de um carro em movimento e o carro se corta ao meio. Ou seja, além de ficar forte, o rapaz ficou pontiagudo. Enquanto intacto, ele se sente invencível, até que Perigo. eventualmente o efeito do tônico acaba e ele fica fraco de novo. Quando isso acontece, ele imediatamente volta pra casa, toma o tônico de novo e fica forte mais uma vez. Acho que eu não preciso nem apontar muito pra vocês que esse episódio flerta o tempo inteiro com a dependência química, principalmente nas Faz partes em sentido. que o pica-pau precisa tomar o tônico de novo várias vezes quando o efeito acaba, pra ter essa força toda de novo. Isso me lembrou bastante o filme Sem Limites. Nele, o protagonista toma uma pílula que melhora as habilidades dele, em todas as áreas. Ele não se torna um dependente químico, o corpo dele não precisa nem pedir as pílulas, mas o protagonista continua tomando porque ele se viciou no sentido de eu preciso disso pra ser alguém. Meu corpo não pede, mas eu Então, quero. mas isso é um Aqui no tipo de vício. É vício social, Social, né, não é e tal. dependência química. Que aí engloba uma par de coisa. Uma par de coisa que, diga-se de passagem, acontece muito no YouTube, né? Tipo, esse lance com o corpo. Porque a gente conhece bodybuilders e tal, né? Pô, o cara se acha fraco, pequeno, e o cara, sei lá, tem um braço desse tamanho. 100 quilos. Então, e testosterona não vicia, né? Uhum. O cara não vai ficar viciado porque tá tomando. Dependência química, se eu não me engano, tem que ter abstinência Tem outros química, lances. né? Tem E um o cara não vive sem porque ele tem esse lance social. O álcool é muito ligado a isso também, o começo dele, se eu não me engano. É uma loucura isso aí. desenho a gente vê quase o mesmo efeito. O pica-pau tá fraco, mas quando ele toma o Gastando tônico, água no ele chão. fica melhor do que ele já foi. Eu acredito que mesmo se ele estivesse bem, ele ainda tomaria esse tônico pra se sentir invencível de novo. Na TV, o pica-pau vai ver uma chamada falando justamente sobre o roubo desse tônico e também quem foi o ladrão, esse morcego. Quando o pica-pau viu isso, ele decidiu entregar o tônico. Afinal, em mãos erradas, todo esse poder poderia ser muito perigoso. Agora imagina se esse tônico tivesse caído nas mãos do pica-pau biruta. Ele não Nesse meio precisa, tempo do ele é um episódio, deus, né? o morcego já É, tá na realmente, volta do ele não precisa, pica-pau. pode O fazer pica-pau qualquer coisa. queria ir até a polícia entregar o tônico. Nisso, o morcego muda algumas placas da cidade pra atrair o pica-pau pro meio do nada, na casa dele. Tudo pra dar cabo do pica-pau e pegar o tônico pra si. O morcego tenta matar o pica-pau a todo custo pra pegar o tônico. Só que como o pica-pau estava sob o Olha esse efeito do desenho. tônico, nada que o morcego fazia machucava ele. No final, o pica-pau consegue capturar o morcego, coloca ele num baú e leva pros detetives. Detetives esses que ficaram sentados no quartel-general o episódio inteiro. O pica-pau havia colocado o morcego dentro de um baú, mas quando ele vai mostrar esse baú pros detetives, não tem nada lá dentro. Só um porrete e um suco de peroba do pica-pau. De alguma forma, o morcego conseguiu escapar. E nem pergunta pra mim porque eu não faço a menor ideia de como. Os detetives pedem pro pica-pau mostrar como tudo aconteceu, mas quando ele vai mostrar, o efeito do tônico acaba e ele perde a força de novo. O episódio termina com os detetives não acreditando nele e dizendo que ele anda vendo muita televisão. Na minha visão, esse episódio todo é sobre dependência química, representada pela força e agilidade que o pica-pau ganha. Ele não fica viciado biologicamente, ele precisa daquela substância pra tirar o melhor dele mesmo, o que me parece muito com o álcool ou cocaína. Principalmente Caralho, com a o fato gente tá dele pensando ficar junto fraco aqui. no rebote do tônico. Parece A Mas, cocaína vicia. o álcool também. Dá uma... Não, mas eu acho que tem Porra. dependência química em cocaína. Em álcool, Mas o não. álcool também, eu Não acho. sei, não Acho que sei. sim. Mas de qualquer forma, Cocaína eu tenho certeza que tem. eu não acho que fale só sobre isso, mas acho que Acho com que certeza pode ser um ser, tema. pode ser. Eu não acho que fale também. Acho Esse que é negócio só da polícia o... aí é uma crítica, com certeza, é uma É, crítica eu acho que é social. mais crítica ligada a esse lance do detetive, mais fazendo graça ao contrário, porque provavelmente a série o cara ia achar tudo, né? Uhum. E ele tá fazendo graça com isso. Eu acho que é tudo, tá ligado? Então, pode ser Acho que tudo o cara o autor devia ser meio brisado, tá? mesmo. Uhum. Ele só foi juntando uma peça na outra, então acho que é tudo isso. E assim, Tá ligado? o EP não tem pé nem cabeça mais ou menos, que ele tem Tem, pé e tem. cabeça, assim, ele é bem construído. Ele é começo, meio e fim. parecido lembrou com uma claramente. ressaca. Ele fica dependente daquela substância e se depois, no sentindo no final? topo do mundo quando consome ela. No final desse episódio existe mais uma referência a Dragnet. No caso, é a cena de fechamento, de um cara batendo num martelo e acertando o dedo. Isso acontecia em Dragnet também, com a diferença de que esse é na vida real e o cara não martela o dedo. Agora, toma uma curiosidade dentro da referência. O som da Demônios. martelada acertando o prego em Dragnet mais tarde foi usado como som da abertura da Adult Swim. E
bom, meus amigos, isso aqui é o Espião Espiado, um dos episódios mais legais do Pica-Pau, na minha opinião. Eu sei que tem vários outros que poderiam ter sido debut de Pica-Pau nesse canal, mas cara, a gente precisava pôr esse aqui como o primeiro. Esse é o episódio preferido de Pica-Pau do Ip. Desde que a gente fez o vídeo do Tom e Jerry aqui, a gente tem muita vontade de trazer mais desenhos antigos pra esse canal. Eles normalmente são os que têm as atmosferas mais pesadas. Qualquer ideia de vídeo que tu quiser nos passar, é só comentar. Não se esqueçam de se inscrever e hypar o vídeo. E no mais... Sabe um bagulho importante? Sabe quem que tem muita coisa assim também? O Coragem. Pernalonga. Coragem Eu ia é falar do foda. Coragem, mas o Coragem é bem nítido que é isso. Ele né? já é proposto. Ele brinca com o horror o tempo inteiro. Sim. Mas o Patolino, Pernalongo, o Caçador Doido lá, eles têm muito EP, assim. Mas sabe o que é Porque vem da interessante época, ver anos com esse 40, vídeo? 50 é foda. O Mickey tem 1 bilhão, mano. Tem. E agora, principalmente os primeiros caíram em É verdade, em domínio público, pode até usar aí se bobear, né? Eu não sei Tomando se o direito episódio autoral. pode usar. Eu Não, sei mas que pode usa usar o com Mickey. mais tranquilidade, né? É, não sei. Cara, mas ó, sabe o que é interessante ver desse vídeo? Ah. Tirar deste vídeo? Que dependendo do clima, da construção que você faz em cima das coisas, muda completamente a forma como você vê ela, tá ligado? Entende o que eu quero dizer? Aham. Tipo, esse episódio, se você estiver sentado assistindo, dificilmente você vai sentir isso que foi proposto no vídeo, tá ligado? E o lance ali... Mas da forma como eles contam, com o clima que eles propõem, realmente traz essa pegada, né? Aqui, ó. Vale ressaltar que no momento que tal, abriu o baú e tinha um taco de beisebol, que em inglês é bat. Que pode ser uma alucinação. Não deve ser alucinação nem nada do gênero, né? Ele tava lá... Mas o bet é com certeza uma referência, né? O cara deve ter botado justamente É. os policiais pensarem lá Que ele é doido. que ele tava alucinando. Né? O Bet era o taco, tá ligado? Ele pôs, acho que a droga junto com o cara deve ter bebido e saiu... Uma folha de papel do... Ele era uma sombra, cara. Ele passou pelo buraco, sei lá. Antes. E também, uma coisa é certa, né? Nesse tipo de desenho, a explicação dos fatos é o que menos importa, né? Exato. O Tom e Jerry, os caras correndo em cima da parede, tá ligado? É o que menos importa e tá cheio. Isso daí também é legal pra gente pensar como a galera hoje em dia tá muito chata com esse negócio de não pode ter mensagem, nem tudo tem mensagem, tá ligado? E tipo, quase tudo tem mensagem, tá ligado? Até quando não tem mensagem é E proposital. também tem um lance hoje de... Eu não sei se tinha isso antes, né? Porque eu não vivi antes. Mas tipo, tudo tem que ter porquê, mano. E às vezes isso não também tem é. um porquê, mano. É isso aí, porque é isso. O cara né? fez porque ele quis, ele queria chegar no tal resultado. É. E tipo, aqui a gente viu o quê? O cara fugiu porque sim, dane-se a explicação. E o outro é que aqui a gente claramente vê uma crítica aí, uma piada, né, com a série, mas também uma crítica à polícia, com certeza, né? Ah, sim. Aos detetives. Porque tem essa crítica muito forte, principalmente coisa mais... Acho que é americano, né? O Pica-Pau, né? Os policiais mais gordinhos deixando a rosquinha no chão. Sim, sempre tem, mano. Sempre tem. Esse bagulho é muito forte. E também, claro, esse contexto do uso de... Até depois do vídeo deles eu fico até com medo de falar droga, de falar essas coisas. Então. Eles censuram tudo. Enfim, é isso, cara. É Comenta isso. aí o que vocês Se acharam. gostou do vídeo, curta, compartilha, E inscreva no outro canal. pra gente trazer. Nos siga no Instagram. Um beijo, um abraço e falou. Falou!